Discipulado da Igreja Missão Vivos, lição número 11, nosso tema, santificação. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. E queremos, ó Espírito, que tu venhas falar conosco nesta noite. Que tu venhas nos edificar, nos trazer a revelação da tua palavra. Que saiamos deste lugar edificados para que teu nome seja honrado, Senhor. E para que tenhamos um portar, um agir, que seja para a tua honra e para a tua glória a cada instante, a cada minuto de nossas almas. Abençoa-nos, ó Deus, e fala conosco, ó Espírito Santo do Senhor. Venha falar conosco, nos edificar nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Santificação é um tema sobre o qual temos falado com uma certa frequência. Temos batido nessa tecla sempre. Mas por que a insistência em falar sobre santificação? A resposta está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Esta é a necessidade, amados. É uma necessidade que nós não podemos abrir mão, que não há nada que possa substituir. Eu não posso substituir a santificação, por exemplo, pela adoração, pela oração, pelo louvor, pela ministração da palavra. Nada pode tomar o lugar da santificação na vida do homem, da mulher de Deus. Nada pode. E nós precisamos entender isso e buscarmos cada dia mais viver da forma que Deus quer. E a forma que Deus quer é ser de santos, porque eu sou santo. Amém? Ser de santos, esta é a recomendação do Senhor para as nossas almas. Na Bíblia, o conceito de santificação significa tornar santo. Santificar é tornar alguma coisa santo. E ser santo significa ser separado, consagrado para uso exclusivo de Deus. Quando nós nos santificamos, amados, nós estamos a cada minuto nos separando do mundo, nos colocando à disposição do Senhor, falando para o Todo-Poderoso, aqui está o dom da vida que tu me concedeu, estou te devolvendo, estou te entregando de volta. E a santificação funciona exatamente dessa forma. Porque todas as vezes que nós olhamos a nossa prática, olhamos o nosso falar, olhamos as nossas ações e trazemos todos esses atos para a presença do Senhor e fazemos segundo a vontade do Todo-Poderoso, nós estamos dizendo para o Eterno, Deus, eu te amo e a minha vida é tua e eu quero viver segundo a tua vontade. Santificação é isso, irmãos. Santificação é isso. É viver a vontade do Senhor de uma forma integral, de uma forma completa. A santificação existe em dois sentidos. Vamos observá-los. O primeiro é quando pela fé cremos em Jesus e fomos salvos. Interessante. Quando nós cremos em Jesus e fomos salvos, ali inicia um processo de santificação na nossa vida. Deus nos perdoa, Deus nos justifica, Ele nos regenera e passa-nos a chamar de filhos. E para que sejamos filhos do Senhor, só quando você está realmente com a tua vida segundo a vontade do Todo-Poderoso. Caso contrário, você é meramente uma criatura do Todo-Poderoso. Filhos somente com a regeneração, com a justificação que nós recebemos de Deus. E quando o Senhor nos restaura, Ele nos regenera, Ele quer que vivamos uma vida separada deste mundo. Uma vida segundo aquilo que Ele quer, segundo a sua própria vontade. E ali inicia um processo de santificação que nós devemos alimentar. O segundo aspecto é um processo contínuo e progressivo de aperfeiçoamento espiritual. A santificação, ela é um processo que é contínuo. Eu estou santo hoje, mas eu continuo a santificar-me momentos após momentos, minuto após minutos, horas após horas, dia após dias, meses após meses, ano após anos, até alcançar a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. A santificação não é algo que pronto, santifiquei, fechei a porta. Não.
A santificação, irmãos, ela tem apenas o início. Ela tem o início, e você dá o primeiro passo na santificação, e você vai crescendo, e quanto maior a tua santificação, mais comunhão, mais próximo do Senhor você se torna, e mais usado você será pelo Todo-Poderoso. Essa é a realidade da palavra. A experiência cristã na vida das pessoas salvas produz um crescimento diário. O conceito de santificação ou de ser santo na Bíblia é exatamente o oposto do conceito deste mundo. E nós temos visto, irmãos, que este mundo tem um conceito um tanto quanto errôneo para aquilo que é santo. As pessoas olham para alguns objetos e consideram santos. Olham até para algumas pessoas que já faleceram, que já partiram desta vida e as consideram santas. No entanto, não conseguem olhar para si próprio e ver-se como santos. Nós, irmãos, nós precisamos olhar para nós mesmos e nos enxergarmos como santos. E isso, queridos, não é vaidade, não é orgulho, isso não é autoexaltação, não. Isto é mandamento do Senhor. Você tem que olhar para si próprio e falar: eu sou santo e eu preciso cultivar essa santidade. Santo como foi Jesus, santo como foram os apóstolos, enfim, você precisa se colocar em pé de igualdade com estes. Parece que sou diferente, não é? Eu me considerar semelhante ao apóstolo Paulo, por exemplo. Essa é a realidade. Nós somos filhos do mesmo Deus, e aquele que santificou o apóstolo Paulo, por exemplo, é o mesmo que te santifica, é o mesmo que te chama, é o mesmo que te capacita, é o mesmo que te envia, é o mesmo que faz os milagres operar na tua existência. É o mesmo. Não há diferença. O apóstolo Paulo caiu na graça do Senhor e no tempo oportuno ficou registrado os seus atos na Bíblia. Nós temos que também deixarmos marcas sobre a face da terra. Que adianta nós vivermos um tanto de tempo nessa terra e chegarmos diante do Senhor e não termos nada para apresentar ao Todo-Poderoso, mãos vazias? Que adianta isso? Precisamos marcar, irmãos, a nossa passagem sobre a face da terra com atos e ações para honrar e glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ainda nesse tópico, irmãos, eu coloquei algumas observações. Crer, fabricar e adorar. Adorar o quê? Imagens. É proibido por Deus. Eu sei que o mundo considera essas coisas como santos, mas eu quero afirmar para vocês que a Bíblia é muito clara com relação a isso. Êxodo capítulo 20, versículos 4 e 5. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos. Esta é a recomendação do Senhor para as nossas vidas. Crer, fabricar e adorar imagens é condenado pelo Todo-Poderoso. Ainda, adorar a imagem é uma maldição na vida da pessoa. Deuteronômio capítulo 27, versículo 1. Maldito seja aquele que fizer imagens de pedra, de madeira ou de metal, para adorá-las em segredo. O Senhor detesta a idolatria, e o povo responderá: Amém. Nós temos visto, irmãos, que muitos têm se dobrado diante de imagens, diante de deuses, e têm recebido milagre para a sua vida. Tem sido, de certa forma, abençoado, uma espécie de bênção que na verdade é maldição. A Bíblia nos diz que o perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Irmãos, a recomendação do Senhor é que sejamos nós santos. Se nós não vivermos em santidade, nada nesse mundo é santo. Nada recebe a denominação de santo a não ser o ser humano. Nós é que somos separados para vivermos para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Você pode até consagrar alguma coisa para o Todo-Poderoso, mas santo é aquele que é separado por Deus para fazer a vontade dele. Número 2, a necessidade de santificação. O processo de santificação é uma luta sem trégua contra os desejos pecaminosos da carne, que luta contra o nosso espírito para que não façamos o que queremos. É como se fossem duas pessoas brigando dentro de nós.
É o velho homem lutando contra o novo homem. Esse processo de santificação, queridos, de fato é uma luta. É uma luta. Quando você acorda pela manhã, você encontra toda uma série de demônios, de espíritos malignos, que estão prontos a guerrear contra você, que estão prontos a tocar na tua vida. Portanto, nós precisamos estar atentos a essas questões e trazer a nossa vida cativa ao Todo-Poderoso. A necessidade da santificação precisa estar presente na nossa vida. Precisamos entender isso, irmãos. Outro aspecto que luta contra a nossa santificação é a própria carne. A carne, nossos desejos naturais. Esse desejo que nós temos para fazer tudo o que não presta, fazermos todas as coisas erradas. Isto é uma luta contra o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E nós precisamos trazer a nossa carne totalmente dominada aos pés do Senhor, para que o nome santo do Eterno seja glorificado nas nossas vidas. É um dever, irmãos, vivermos a santificação, vivermos a vontade do Todo-Poderoso na nossa existência. Colossenses capítulo 3, versículos 1 até o 10. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Essa é a verdade do Senhor para as nossas almas. Nós precisamos estar com a nossa mente sempre nos céus. Nós não podemos nos deixar dominar pelos desejos dessa terra. Mas sim, irmãos, trazer totalmente cativo ao Todo-Poderoso os nossos pensamentos, a nossa vontade, para que o Eterno seja honrado, para que o Eterno seja glorificado na nossa vida. É uma necessidade que nós precisamos correr para alcançá-la. Assim, a santificação é necessária porque o nosso corpo não se converte. Esse é fato, irmãos. Nós nos convertemos, mas o corpo, a nossa natureza, ela não se converte. Parece uma contradição, mas não é uma contradição. Se você dá folga para a tua natureza, para a tua vontade, a primeira coisa que ela faz é buscar o pecado. Por incrível que pareça. Mas o Espírito, irmão, é que está dobrado diante do Todo-Poderoso. É por isso que existe uma luta da carne contra o Espírito. É uma luta contínua. A nossa carne, ela não se converte. Você sim, mortifica, traz cativa, você traz a força para os pés de Cristo Jesus. Eis aí a necessidade de uma vida de comunhão, de busca, de leitura da palavra, de oração, de jejuns, para que nós possamos controlar a vontade da carne. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o 21, fala dos desejos da carne. Isso é um texto extremamente conhecido, os amados podem lê-lo em casa. À medida que vencemos a nossa carne, recebemos o fruto do Espírito, conforme vocês podem ler em Gálatas capítulo 5, versículos 22 até o 25. Você domina a tua carne e o Espírito Santo frutifica através da tua vida. Mas isso é uma luta que você precisa vencer para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Número 3. A nossa parte na santificação. Letra A. Decidamos pela santificação. Ou seja, qual é a tua parte na santificação? Primeiro passo é decidir-se pela santificação. É você tomar aquela atitude: a partir de hoje eu quero viver em santidade. A partir de hoje eu quero fazer a vontade do Senhor. A santificação, irmãos, exige disposição permanente de buscá-la e esforço para vencer a nossa carne, separando-nos do mundo. Dentro do plano da salvação está a santificação que começa na conversão. Lembremos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Devemos, portanto, mortificar pelo Espírito todos os desejos pecaminosos de nosso corpo. Amém? É a luta, queridos. É uma luta. Mas ela inicia-se do momento em que você se decide em fazer a vontade do Senhor. Alguns textos bíblicos. 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2. Portanto, abandone tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. O texto é extremamente claro.
É um ensinamento que nós precisamos praticar. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ainda, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 a 20. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, alguns textos que levam-nos a tomar uma atitude com o Todo-Poderoso, mas para que sejam realidades na nossa vida, eu tenho que tomar uma atitude, uma decisão. Eu preciso querer a santificação. E se nós lermos na Bíblia um pouco mais detidamente, nós veremos que não são apenas estes, mas há uma série de textos que o Espírito Santo de Deus deixou registrado para que nós possamos lê-los e entender a necessidade de viver segundo aquilo que Deus quer para as nossas almas. Irmãos, estamos nesse mundo não para vivermos segundo o mundo, mas para vivermos segundo Deus, segundo Deus. A nossa parte na santificação. Letra B. Santifiquemos o falar. Tiago capítulo 3, versículos 9 até o 11. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Nós temos um órgão chamado língua, que é terrível. A língua é terrível. Irmãos, a palavra de Deus nos faz severas recomendações com relação ao falar. E qualquer dia desses, nós vamos fazer um estudo a respeito da língua, do falar. Há muitas coisas que nós falamos, que trazemos para nós condenação, desagradamos o Todo-Poderoso e damos carta branca para o diabo agir contra a nossa vida e contra aquilo que nós temos. Nossa língua é terrível e nós precisamos ter muita atenção no falar. A palavra, ela tem poder. Ela tem poder. E ela tem poder para edificar, mas também para destruir. A falta de controle no falar destrói a santificação e, consequentemente, a nossa comunhão com o Pai. E quando você perde a comunhão com o Senhor, você abre a porta para que o inimigo venha a agir na nossa existência. É preciso um cuidado, mas muito cuidado no falar. Efésios capítulo 5, versículo 4. Não use palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Efésios 4, versículo 25. Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Efésios 4, versículo 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Amém, amados? Queridos, o falar é uma ação muito séria. Quantas palavras que nós soltamos e que traz danos quase irreparáveis. Quantas vezes você falou alguma coisa que foi difícil consertar? Não é verdade? E quando é a mentira, dizem por aí que a mentira tem perna curta. Você mente, o capeta, ele faz com que a tua mentira ganhe corpo, torne-se uma realidade.
e passa-se um tempo, aquilo que aparentemente é uma realidade é descoberto e vem à tona a mentira. E quantas pessoas são envergonhadas porque mentiram? Quantas pessoas? Além desses exemplos, nós temos palavras que é preciso cuidado. Uma palavra que é muito usada, e vez ou outra ouvimos até aqui no meio da nossa igreja, é a palavra danado. Bem usada, não é? Todo mundo fala, ô coisinha danada, menininho danado, minha vida é danada, enfim. E usa essa palavra como se fosse coisa boa, um elogio. Mas quando você olha no dicionário, você descobre que ela significa condenado ao inferno. Isso está no Aurélio. Então quando você olha para uma criança e diz, ô criancinha danada, ô criancinha maldita, condenada ao inferno. Coisa assim, irmãos. Algumas expressões que são comuns aos santos, aos deuses, mas que nós usamos comumente no nosso dia a dia. Nós precisamos vigiar aquilo que falamos. E vocês verão, amados, quantas coisas temos falado que abrem portas na nossa vida para a ação dos espíritos imundos. Fique atento a isso, porque isso pode quebrar a tua santificação. Ah, mas eu não sabia que era dessa forma. Não sabia? Mas o capeta sabia. E é isso que importa. A palavra tem poder. E Satanás te vê como um chefe, como um dono de alguma coisa. E você tem autoridade para delegar, para autorizar, para dar ordens. Você tem um chefe e teu chefe manda você fazer as coisas, o teu patrão manda você fazer as coisas, você faz porque você está debaixo de ordem, não é assim? Mandou fazer. Quem mandou fazer? O chefe. Quem é o chefe? É o dono. Da mesma forma, irmãos, nós somos donos da nossa vida. Claro, nós gerimos a nossa vida. E quando você abre a tua boca e fala palavras ou expressões que permite que o inimigo consiga pegá-las, ele vem e faz, porque você está delegando autoridade às trevas. É preciso muito cuidado com isso. A forma que você fala dentro da sua casa, como você se refere talvez ao cônjuge, aos filhos, ao emprego, aos teus bens. Falamos tempos atrás a respeito da necessidade de abençoarmos os empregadores. Nós precisamos abençoar nossos empregadores. E muitas vezes nós, homens de Deus, mulheres que servem ao Senhor, olham os seus patrões como se fossem inimigos, falam mal deles, soltam palavras pesadas de maldição contra a vida deles, e vai por aí, quando na verdade deveria estar de joelhos: Senhor, abençoe meu patrão, abençoe meu chefe, derrama da tua graça, dá prosperidade, porque eu quero crescer também. Enfim, essa é a visão do servo do Senhor, irmãos, a visão positiva. Não é positivismo, mas uma visão positiva. Olhar e declarar a bênção de Deus sobre aqueles que de uma forma ou outra nos abençoam. E o patrão, geralmente ele é alvo das maldições de crentes. Aqueles que estão lá fora, a palavra não tem tanto poder, mas vocês que são servos do Senhor, quando vocês falam, o diabo não deixa a tua palavra cair. Ele pega e ele age. Fique atento a isso. Nossa parte na santificação. Letra A, decidirmos por ela. Letra B, santificarmos no falar. Santificar o nosso falar. E letra C, santificar o nosso agir. O servo de Deus, ele age segundo a vontade do Senhor. Segundo a vontade de Deus. Mas nós podemos entender da seguinte forma: tudo quanto você vai fazer, pergunte: Jesus em meu lugar faria? Você vai tomar uma atitude, você vai falar alguma coisa, você vai agir, pergunte: Jesus em meu lugar faria? Se você tem um conhecimento mínimo da palavra, o Espírito Santo te responde na hora. Eu vou te dar exemplos. Jesus Cristo fumaria? Jesus Cristo beberia? Jesus Cristo estaria nas baladas da vida?
Todo mundo já sabe a resposta, não é verdade? Mas tem muita gente se deixando levar por esse mundo. Se deixando levar. Mas Jesus, irmãos, não participaria dessas coisas e ele traz recomendações sérias a respeito disso. Os vícios não têm lugar na vida do servo de Deus. A nossa ação tem que ser para a honra e para a glória do Senhor. Outro aspecto que é bem comum são os jogos de azar. Oh, coisa terrível! Nós temos uma vontade muito grande de sermos ricos. E quando você ouve que alguém ganhou 20 milhões na loteria, por exemplo, aí você olha assim, eu devia fazer um joguinho também. É só R$3, R$4, 5, 10, sei lá. Coisa mínima, não vai fazer diferença. Vá que eu ganhe. Tem essa Mega Sena da virada que deu quase 200 milhões, se não estou equivocado. Quase 200 milhões. Mas é tentador, não é? Por que eu não posso jogar R$50 aí? Não vai me fazer falta. E vá que eu ganhe. Quando você vê o prêmio de 200 milhões, aí você pensa, se eu ganhasse, eu poderia ajudar a igreja. Tem as pessoas que são boa na fé, né? São boa na fé. Eu poderia ajudar a igreja, eu poderia fazer a obra missionária. A pergunta é, Jesus jogaria o seu dinheiro na Mega Sena? Jesus compraria a telecena que parece tão inocente? É jogo, amados. Os bingos, bingo, inocente. Outra coisa que é bem comum em nosso meio, a rifa. E tem igreja que faz rifa, por incrível que pareça, misericórdia. Tem igreja crente, irmãos, que faz rifa. E sai vendendo aquele negócio por aí. Irmãos, Jesus jogaria em algum desses jogos? Jesus apostaria nesses jogos? O que vocês acham? E por que nós queremos apostar? A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos sonhar, almejar aquilo que é lá do alto. Amém? Nós não podemos, irmãos, colocar o nosso coração nessas coisas. Tudo isso passa, fica. Nós precisamos colocar o nosso coração na riqueza que é Cristo Jesus. Essa traça não corrói, não enferruja, não acaba, não tem infração que consome, não tem ladrão que rouba, porque é Deus que nos dá, irmãos. É Deus que nos dá. E essa riqueza que nós precisamos buscar, irmãos. A riqueza lá do alto, a riqueza do Senhor. E aqueles que querem ficar ricos, esses geralmente se dão mal. E principalmente quando querem ficar ricos, sem trabalhar, jogando o dinheiro que deveria ser do Senhor. Tudo que é nosso deve ser consagrado a Deus, não é fato? Como é que eu vou fazer uso do meu salário, do meu dinheiro que eu consegui ganhar, que eu consagrei para o Senhor, para jogar em loterias, ou comprar aquilo que não edifica, que não traz nada de bom para a minha vida? Estejamos atentos, irmãos. A nossa parte na santificação é decidir por ela, é agir de uma forma que o Senhor seja honrado e que o nosso falar seja somente para a honra e para a glória dele. Número 4, a parte de Deus na santificação. Tem a nossa parte, mas também tem a parte de Deus na santificação. Deus está pronto a nos santificar. Porém, nós limitamos a operação de Deus na santificação pelo grau de nossa participação. Ou seja, irmãos, nós atrapalhamos, nós impedimos que o Senhor venha agir com liberalidade, com totalidade na nossa vida. Nós colocamos entraves para a ação do Senhor. Mas quais são os entraves, amados? Nós não nos expomos a fazer aquilo que Deus quer. E o que é que Deus quer? Todo mundo sabe. Aí quando você olha para o crente está muito envolvido com esse mundo, mas não quer se envolver com o Todo-Poderoso. Isso é um entrave. O Senhor não pode nos santificar. Ele só pode nos santificar quando nós abrimos o coração e permitimos que Ele